E aí, gente, tudo bom? Deixa eu fixar o tema. Aqui fixado, Victor Frankl, tudo bem com vocês? Boa noite. A Adriana, que está sempre por aí. Olinda Scalabrin. Olinda, minha esposa falou Olinda, ela acompanha a Olinda, ela ficou feliz que a Olinda entrou, por isso que eu falei o nome, para ela ficar feliz. Tudo bom, Adriana? Vamos lá, esperando o Luiz entrar. Como é que vocês estão? Boa noite aí para todos vocês. Ah, tá lendo o livro do Viktor Frankl, que bom. Deixa eu chamá-lo aqui. Se ele se convida. Pode pedir para entrar já, Luiz, para a gente começar. Boa noite. Deixa eu solicitar o Luiz aqui. Se agora vai. Tudo bom, Luiz? Deb, boa noite, meu caro. Eu Boa... bem, graças a Deus. E você? Ah, tudo ótimo. Que bom. Que bom. Muito bem, cara. Não vai ter 3.000 pessoas que nem a sua live de ontem, mas Aí é fenômeno Ítalo Marcílio. Aí é só quando você cola na imagem do cara. Caso contrário, aqui não é, nossa, realmente menos não é o metade caso do das 3.000 pessoas que estão acompanhando. Pode ter os 3.000 caras que estão me xingando dos vídeos lá do Foucault e do Marx, está chegando já nos mundo. 3.000, cara. O negócio é, tô recebendo umas 3 por minuto lá. Minha notificação do YouTube agora, a cada 3 minutos, é um cara me xingando porque eu fiz o vídeo do Foucault. Tudo professor da E é Federal. interessante, né? Oi? Eu escutei você falando sobre isso e me fez pensar como que, ao menos aqui no Brasil, né, o bem não está organizado, mas o mal, o crime é muito bem organizado. Como Nossa, eles mas têm uma você falou militância. agora um pedaço de sabedoria, cara. Porque, assim, é impressionante. De repente, assim, esses tempos atrás também eu tive uma postagem que alguns grupos aí entenderam como sendo uma postagem que ofende, né, as mulheres, uma postagem um pouco machista. Cara, em questão, assim, de uma hora, eu recebi pelo menos umas 200 mensagens, uma denúncia no conselho, uma denúncia no Instagram. E você pensando assim, que não são pessoas que estão trabalhando de modo isolado, é um grupo organizado, né? Eles têm uma militância, uma organização que é de cair o queixo. Nós precisamos aprender muito com eles, né? Não, cara, e Então, gente boa briga um com o outro toda hora. O pessoal que tá né? fazendo coisas boas tá brigando toda hora um com o outro e os caras se unem. 150 mil pessoas lá pra fazer Sleeping Giant, censura, não sei o que, papapá, plataforma. O negócio não é brincadeira não, cara. E aqui o Exatamente. pessoal tem... É complicado, porque isso é da natureza, também é um pouco da natureza caída dos homens, né? Essa coisa, a gente realmente se afasta do bem, né? Tem toda uma... Eu acho que eu vou fazer uma live com aquele som da palavra sobre o René Girard. E Ótimo. eu tinha uma coisa que o René Girard que eu não dava tanta bola, né? Há, sei lá, 7 anos atrás, quando eu fui ler a primeira vez, eu falei, ah, cara, é só a teoria do bode expiatório, é sempre a mesma coisa. E daí foi passando uns anos, eu comecei a olhar de volta para o René Girard e olhando, falando, cara, na verdade esse processo ele é muito sério. E a gente está passando esse processo toda hora, e na fase atual acho que ganha uma importância redobrada. Mas enfim, Luiz, se apresenta um pouco aí para o pessoal, para a gente dar um start aí, conta quem você é. Tem muita gente aqui que já vem do seu Instagram, mas outros estão para te conhecer também, né? Boa. Bom, sou Luiz Henrique, tenho 31 anos, sou formado em psicologia e em filosofia, fiz essas duas formações. A minha especialização é em logoterapia e eu trabalho como psicólogo clínico na Uhum. abordagem de logoterapia, né? A logoterapia foi uma escola da psicologia que eu encontrei logo no primeiro ano de formado, assim, encontrei de forma mais organizada, sistemática, um grupo que de fato estava empenhado em estudar logoterapia, salvou toda a minha prática clínica, porque eu fazia as coisas meio que na unha, na intuição, pegando um pouco de cada autor, um pouco de Alport, um pouco de Tomás de Aquino, um pouco de, né, Que fazendo legal. quase que uma loucura, um samba do crioulo doido, né, um pouco de Heidegger, um pouco de Kierkegaard. Então,
encontrei a logoterapia, sou apaixonado pela logoterapia, a vida e a obra de Viktor Frankl, a mim, fazem muito sentido, né? E é isso, né? Basicamente é isso. Eu quero dizer que é uma alegria imensa estar aqui contigo, eu tenho lhe acompanhado nos últimos meses. Eu tenho visto o seu crescimento no Instagram e é algo espetacular. Eu, na verdade, quando eu vi uma primeira live tua, não sei se foi uma live ou um vídeo que você fez nos stories, eu chamei a minha esposa, né, sou casado, tenho 3 filhos, chamei a minha esposa e falei, olha, o Guilherme, eu não o conheço, estou vendo ele agora, mas ele vai estourar no Instagram. O conteúdo do Guilherme é um negócio impressionante, a sua capacidade de fazer uma leitura de diversos autores, entrar em linhas de filosofia e falar numa linguagem assim, acessível, embora profunda, é fantástico. Então, eu sou um grande entusiasta seu. Parabéns muito pelo teu obrigado. trabalho. Não, e eu estou muito feliz, cara. Eu estou há anos procurando gente que tenha a especialidade de Viktor Frankl, uma coisa que é muito rara, muito difícil achar psicólogos bons. O Instagram, eu vi que é uma das melhores ferramentas para achar psicólogos bons, mas é realmente uma coisa que não é tão comum. E agradeço bastante isso, cara. Na verdade, assim, na internet eu estava há uns anos, né? Eu comecei muito cedo, eu tinha uns 20 anos, tinha vídeos com muitas visualizações. E aí eu saí para concluir, eu passei 3 anos no mosteiro, estudando e rezando, fazer a graduação em filosofia, depois fui fazer o mestrado na faculdade para depois voltar para... Casei, tive as 2 filhas e daí resolvi voltar. Então eu saí da internet para um período... para parar, meditar, sair, não sei o quê, e daí, quando eu voltasse, eu ter uma formação adequada para fazer a coisa de uma maneira mais correta. Então, foi mais ou menos isso. Então, e o Instagram eu não sabia mexer. Minha esposa me convenceu a mexer no Instagram, eu não sabia nem como entrava, não sabia fazer login, nada disso. E aí ela me falou, é assim que usa, tal. Primeira live que eu entrei devia ter 3 pessoas, tal. E aí, cara, eu simplesmente entrei e comecei a falar, né? Aí ela falava, faz isso, faz a live tal horário. Eu falei, tá bom, vou fazer tal horário, faz não sei o que tal. E ela é a mente por trás das coisas. Eu só chego aqui e falo o que eu tô pensando. O resto é tudo ela que pensa e me fala. Então eu só tenho a agradecer a ela. Agora, eu realmente não sabia nem mexer na plataforma. E é maravilhoso, cara, porque quando você tem a possibilidade de falar, de encontrar as pessoas, especialmente essa ferramenta das lives, né? É incrível, porque você consegue fazer um diálogo intelectual que é muito raro de ter hoje em dia, é muito difícil você criar essa dinâmica e rapidamente distribuir para as pessoas. Então, essa funcionalidade foi o que realmente que me fez comprar o Instagram e falar, cara, tenho que fazer o Instagram, tá? Então, fico muito feliz com isso. E o Viktor Frankl, lá atrás, quando eu comecei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi estudar o Viktor Frankl. Sabe que eu me deparei com aquele livro, eu tenho amizade com o Henrique Elfs, que é um professor de filosofia, e ele traduziu aquele livro Psicoterapia e Sentido da Vida, do Viktor Frankl, uma edição azul, não sei se você já viu essa edição antiga. Claro, exatamente, que não está aqui por perto, mas é exatamente o que eu tenho. O meu tá lido, grifado, rabiscado, amassado, amarelado, mas é a bíblia da logoterapia, né, esse livro. Cara, é um livro espetacular, e aí ele me falou, eu tinha ouvido falar do Viktor Frankl e tal, daí eu fui ler o Em Busca do Sentido da Vida, e aí ele falou, não, você tem que pegar o Psicoterapia e Sentido da Vida, você tem que pegar, depurar esse livro e tal. Então foi um estudo que eu fiz, eu comecei a fazer 8 anos atrás, né, assim, não estudei tudo que eu gostaria do Viktor Frankl, mas eu sou entusiasta imenso, eu achei o Viktor Frankl incrível, assim. Então, se você pudesse falar um pouco para a gente, quem foi o Viktor Frankl, né? Quem que é essa figura e vagamente o que é logoterapia, né? Vamos lá. Viktor Frankl é um austríaco judeu, ele viveu de 1905 a 1997. Uma das coisas que marca muito Viktor Frankl, e quando eu digo marca muito Viktor Frankl, é desde sempre, é desde a tenra idade, desde os seus 7, 8 anos, né? Esses questionamentos acerca do sentido da vida. O que é a pessoa humana e qual o sentido da vida? Uhum. É interessante que nas autobiografias de Viktor Frankl ele fala que ele se lembra de um evento, inclusive ele compartilhou com a mãe dele, e comumente ela lembrava ele desse evento, de um sonho que ele teve quando tinha lá por volta de 3, 4 anos de idade, Guilherme. Um sonho no qual ele se confrontava com a sua própria morte. E a partir desse sonho ele diz que começa a pensar de forma mais profunda sobre o que é a vida. Imagina, a minha filha tem 4 anos, a Catarina tem 4 anos. Eu ficaria
assim, preocupado, inclusive, se ela viesse com uma fala dessa natureza e com uma reflexão dessa profundidade. Mas Viktor Frankl, ele tinha essa genialidade, ele tinha essa visão muito aguda, muito perspicaz para com o logos, para com o sentido, né? Um outro evento que marca muito a história de Viktor Frankl, eu gosto muito de falar sobre isso, porque joga a luz um pouco naquilo que ele foi, naquilo que ele escreveu, naquilo que ele acreditava. É um evento que acontece quando ele tem 13 para 14 anos de idade, então um pouco mais velho, mas ainda um jovem, e ele escuta uma professora na sala de aula, uma professora evidentemente niilista, possivelmente uma professora de filosofia, né, ou sociologia, coisa do tipo, dizer o seguinte para os alunos: olha, né, caros alunos, a pessoa humana não é nada mais que um processo de combustão e oxidação. Ele diz que nessa hora ele levanta a mão, pede a palavra e diz à professora: professora, mas se é assim, qual o sentido da vida? E Viktor Frankl sempre teve essa busca. Ele começa a perceber, inclusive, como médico, né? Viktor Frankl torna-se neurologista, psiquiatra, né? Torna-se um grande médico, um grande estudioso, reconhecido, inclusive, fortemente pela academia, não só da Europa, mas também norte-americana. Ele começa a perceber que os jovens do seu tempo assim, vivem um profundo niilismo, um sentimento de nada, um vazio existencial, que o número de suicidas, de jovens suicidas na Europa crescem exponencialmente. E ele percebe que algo precisa ser feito. Ele, inclusive, cria grupos de intervenções e ele obtém resultados incríveis, talvez resultados que até hoje não foram superados por nenhum outro grupo de intervenção a ideações suicidas e suicidas, tentando fazer essa leitura mais profunda da pessoa humana. Viktor Frankl, ele é um sobrevivente do Holocausto, um sobrevivente dos campos de concentração. Ele, durante 3 anos, passa pela experiência trágica, nefasta dos campos de concentração, fica em Dachau, fica em Auschwitz. Antes de ir para os campos de concentração, ele já tinha toda essa proposta da logoterapia, ou seja, essa terapia, essa cura através do logos, através do sentido, muito bem montada. Os seus escritos e os seus trabalhos são todos eles tomados, queimados, rasgados, e Viktor Frankl os retoma assim que sai, né, do campo de concentração. Ele é o único dos seus que sai vivo do campo de concentração. O seu pai, a sua mãe, a sua esposa, Tilly, todos morrem no campo de concentração. Ele sai vivo e logo que ele sai, salvo engano, no ano de 43 para 44, passado pouco tempo, ele, retomando os seus escritos, ele faz o livro que torna-se um grande best-seller, um livro com mais de 9 milhões de cópias vendidas, que é o livro Em Busca de Sentido. Né? Ele fala que ele escreve o livro Em Busca de Sentido em 9 dias. Né? Ele vai ditando o livro em 9 dias. A ideia era lançar esse livro no anonimato. Ele fala que ele hesitou muito para colocar o nome dele no livro, tanto que a primeira versão em alemão do livro Em Busca de Sentido sai sem a autoria de Viktor Frankl, e esse livro assim, estoura no mundo, torna-se um grande best-seller. Ele começa a ser chamado por diversas universidades para dar palestra no mundo inteiro, a logoterapia torna-se conhecida, ele começa a escrever tantas outras obras como essa que você bem citou, Psicoterapia e Sentido da Vida, ganha 29 títulos de doutor honoris causa, faz conferências em mais de 200 universidades. O livro Em Busca de Sentido torna-se, pela Biblioteca de Washington, reconhecido como um dos 12 livros que mudaram a história da humanidade. Enfim, e o desejo de Viktor Frankl, a todo momento, é superar esses reducionismos, superar esse niilismo, superar essa fala que diz que o homem é nada mais que. E ele fala, olha, nós não podemos ver o homem como um modelo de rato ou como um modelo de máquina. Nós precisamos ver o homem naquilo que ele tem de total e de integral. E ele é um dos autores que, com muito esforço, devolve a noção de dimensão noética, que devolve a noção de dimensão espiritual para esse desenho antropológico do homem. Então, ao meu ver, uma das grandes contribuições de Viktor Frankl é nos devolver a visão correta acerca daquilo que é a pessoa humana. Então, a grosso modo, é um pouco isso, a obra e a vida de Viktor Frankl. Só a título de darmos início aqui à nossa conversa. Sensacional, sensacional. Você sabe que estava me ocorrendo aqui uma coisa que eu acho que pouca gente para refletir sobre isso. A gente tem pouca consciência histórica, muitas vezes, e conhece pouco esse período da transição do século XIX para o XX. Você sabe que
Segunda metade do século XIX, mudou muito o panorama intelectual do mundo inteiro. O darwinismo foi um impacto muito grande, o niilismo do Nietzsche foi um impacto muito grande. E aí, quando começa a surgir, o materialismo começa a ganhar uma força na Europa que não tinha antes, certo? Começa a se interpretar de uma maneira materialista o Darwin, a geração seguinte a ele já começa a fazer isso, o Huxley e tal. Começa-se a interpretar a vida como uma luta por poder, uma luta para que as suas potências sejam efetivadas, levar adiante a vontade da potência, como Nietzsche, né? E a segunda metade do século XIX é muito marcada por isso. Isso culmina, é muito engraçado, no comecinho do século XX, num otimismo muito peculiar, que é o otimismo de que o progresso, de algum modo, vai nos salvar. Então, a Belle Époque, aquele 1900, é cheia disso, né? Torre Eiffel, então aquela coisa assim, agora a tecnologia são utopias, H.G. Wells, é o sonho tecnológico positivista, socialista, do mundo melhor de progresso. E é muito engraçado, esse sonho, ele dura um certo tempo, que tem um clima desse sonho do progresso, e muito rápido começa a cair a ficha de que o tal do progresso não chegou, não aconteceu, né? Isso muito peculiar, daí começa a ter profusão de suicídios, o Freud está um pouco nesse contexto, na transição, né? Ele é aluno Freud é aluno de um dos últimos do Edmund Husserl, que é um dos últimos do mundo antigo, certo? Um dos últimos daqueles filósofos velha guarda da Europa, assim, que teve formação, então ele pega influência disso, mas já evidentemente, o cara da modernidade, o cara desse novo mundo. E um novo muito, muito, muito depressivo. Engraçado que o nazismo e o fascismo surgem como uma reação aos anos 20. Os anos 20 tinha aquele caos, era aquela coisa do jazz, o pessoal enchia a cara, e daí era tudo solto, e daí culmina na quebra da Bolsa de 29, daí as pessoas pegaram ódio daquilo e falaram, não, vamos para qualquer coisa que não seja essa liberdade restrita, né? E daí os caras falam, não, então vamos transformar a sociedade num grande bloco estatal, e aí tudo vai ser melhor. Então é uma promessa falsa de alegria. E o interessante é que o Frankl, ele está fora dessa dialética. Não compra nem esse mito do progresso que era anterior, nem compra essa fase mais libertina que teve no negócio, e nem compra essa outra, essa resposta autoritária para a coisa. Na verdade, ele rejeita como um bloco toda essa crise, porque na verdade a crise toda, fundamento dessa crise foi que lá atrás, quando você optou por esse materialismo, por esse mito do progresso, você está pensando no progresso no sentido material. Só que o homem ele tem uma dimensão muito para além disso, muito para fora de fórmulas científicas, ou muito para além de um bem-estar material imediato. E ele tem uma alma tensional em relação a esse mundo, que não é só as paixões, querendo dizer, não é só a luta pelo poder, como coloca o Nietzsche, a tragédia, né, da luta pelo poder, não, é mais do que isso. E esse mais do que isso envolve o sentido externo, algo fora das pessoas, olhar para fora de si. E é engraçado que no começo do século XX tem essa obsessão pelo eu, né? E essa obsessão foi crescendo, hoje eu diria que ela está numa alta tremenda, as pessoas, o eu, ele tomou conta da vida humana, não sei se você concorda aí, psicologicamente isso é uma das piores coisas que pode acontecer, o eu tomar conta da vida, e a falta de olhar para fora de si, para algo que, portanto, conseguiria direcionar essa vida, continua sendo a maior crise, e da época dele para agora se agravou, porque as pessoas, cada vez mais, esse eu foi crescendo, o sofrimento foi se tornando cada vez mais intolerável para as pessoas, em parte por causa da falta de sentido, porque antes o cara atravessava o Atlântico, tomava tiro para sobreviver, morria, tinha fome, dava praga da batata, morreu metade da Irlanda, as pessoas tinham vidas duríssimas. E hoje em dia não cai não está funcionando a conta não pagou a conta da internet, a gente entra em parafuso, parece que a nossa vida acabou, tal. Então, a tolerância do sofrimento nunca foi tão pequena, assim, parece, comparado com outras gerações. Então, parece que ele está no eixo aí do que foi perdido, né? Não sei se é por essa linha, né?
Exatamente, exatamente. É interessante, parece até um milagre assim da natureza surgir no meio de uma Europa tão conturbada, tão tarada filosoficamente, tão perdida intelectualmente, alguém assim com a clareza e com a visão de mundo de Viktor Frankl. Assim, que convenhamos, né? Deveria ser a visão de mundo do homem normal, do homem assim cotidiano. Não precisaria ser a visão de mundo de um acadêmico. Assim, o homem do campo deveria entender que existe algo para além da dimensão biológica e psíquica, que existe um mundo que nos indaga, mas nós também indagamos o mundo, que existe a capacidade de tomarmos uma atitude livre e responsável frente às circunstâncias. Então, assim, só que o fato de aparecer um Viktor Frankl na Europa, nesse tempo, de tantas sandices, assim, num tempo em que aparece os grandes nihilistas, né? Alport, que é um psicólogo, eu gosto muito de Alport, Gilbert Alport, ele fala que Viktor Frankl talvez é um dos únicos existencialistas na Europa do seu tempo que não é nem antirreligioso e nem nihilista. Uhum. Então, assim, Viktor Frankl de alguma forma consegue beber da filosofia clássica, consegue dar uma direção para o homem, consegue nos lembrar das nossas dimensões constitutivas, sem esquecer da dimensão especificamente humana, que é a dimensão espiritual. Então, assim, parece meio que um milagre da natureza, assim, o Viktor Frankl. Porque ele faz com que as coisas, naquele momento, não se percam. Ele fazia parte da escola de Freud. É interessante, né? No mesmo momento em Viena, no mesmo momento estava Freud, estava Adler e estava Frankl. Uhum. Frankl era o mais novo de todos, mas conviveu com Freud, né, teve contato pessoal com Freud, foi discípulo de Adler, né, e lá estava Frankl, olhando para isso tudo, num primeiro momento encantado e admirado com Freud, porque ele mesmo diz, fala, olha, um jovem em Viena, naquela época, assim, não tinha outra opção que não admirar e idolatrar Freud. Uhum. O que Freud representava para aquele tempo, né? Um homem alto, intelectual, né, que trazia verdades, que parecia querer iluminar esse mundo. Ele falou, olha, eu também fui fascinado e encantado por Freud. Tanto que Frankl, ainda muito novo, se aproxima da psicanálise, faz alguns estudos, é convidado até para fazer parte da primeira conferência de psicanálise, junto com Freud, compõe os grupos de estudo de formação com Freud, mas lá para tantos ele percebe que existe uma loucura no pensamento de Freud. Existe algo profundamente reducionista. Existe uma visão muito animalesca acerca da pessoa humana. Existe uma visão de pessoa humana que não leva em consideração esse ser humano motivado às tensões da vida. Um ser humano que precisa caminhar para a sua realização, que precisa sair de si mesmo, que precisa ir para além de um processo de homeostase, que não pode viver simplesmente aquela grande nirvana, né, atendendo às suas pulsões, às suas libidos, os seus desejos. A grande loucura de Freud de dizer que o eu não é dono da sua própria casa, né? Ou seja, a pessoa não é livre em absoluto, a pessoa é totalmente condicionada, determinada por complexos, por mecanismos de defesa, por um aparelho psíquico poderoso que ela nem se dá conta, pela realidade do id, ego e superego, enfim. E aí Viktor Frankl rompe com Freud, começa a segunda escola de psicoterapia vienense, a primeira era a psicanálise, ele inicia a segunda com Adler, né? Em Adler, ele também começa a perceber alguns desvios do pensamento, começa a perceber algumas coisas que estão para além de uma visão sadia e correta sobre a pessoa humana, porque enquanto Freud falava da busca do prazer, ou seja, a grande motivação, a motivação primária, a motivação fulcral da pessoa humana é buscar o prazer, Adler vem com a proposta da busca do poder, da recompensa, do aplauso social. E ele percebe que aqui também existe uma fala e um desenho de pessoa humana que não é um desenho integral. Viktor Frankl não nega que o homem busca o prazer, não nega que ele busca o poder, mas raios, cadê o sentido nisso tudo? Cadê aquilo que de fato nos marca enquanto pessoa e nos diferencia, por exemplo, dos animais? As grandes indagações que nós fazemos, esse desejo de tornar-se algo que o valha nesse mundo, a capacidade, você dizia aí da dor, do sofrimento, né? A capacidade de
tomarmos uma atitude saudável frente ao sofrimento. Porque Viktor Frankl fala, né, ninguém pode dizer que nunca sofreu, que nunca sentiu culpa e que não irá morrer. E muito embora essas três realidades sejam inerentes à condição humana, nós podemos fazer dessas tragédias um triunfo, nós podemos tomar uma boa atitude livre e responsável frente a elas e crescermos na vida justamente por estarmos submetidos a uma tensão e estarmos vivendo uma certa dor. Então, Viktor Frankl, eu percebi que faltava essas noções, a noção dos valores. Viktor Frankl bebe muito em Max Scheler. Né? Max Scheler vai falar dessa qualidade dos valores, né? O amor. Então, assim, a atitude existencial do amor, né, que é a tese central. Perfeito, perfeito. Então, assim, você vê Viktor Frankl sendo discípulo de Freud, rompendo com Freud, sendo discípulo de Adler, rompendo com Adler, e não encontrando outra opção que não fundar a tua própria escola, e aí surge a fundação da logoterapia, como a terceira escola de psicoterapia vienense, é quase um milagre. Fala assim, olha, estava andando com essas pessoas, estava ouvindo isso, estava bebendo disso, né, e vai tendo insights, e vai fazendo reflexões mais agudas, e volta-se lá à filosofia clássica, e lembra-se da filosofia medieval. De alguma forma, ele traz também Tomás de Aquino para a noção daquilo que é a pessoa humana. Se tem um conceito que é fundamental para compreender a epistemologia de Viktor Frankl, é a ideia do unita multiplex, da unidade na multiplicidade, que ele pega do Tomás de Aquino, né? Então, assim, é curioso encontrar Viktor Frankl no meio disso tudo. Que é interessante, porque, na verdade, a filosofia, a fenomenologia, surge, na verdade, quando o Brentano resgata um conceito da intencionalidade que é medieval, né? Boa parte da descoberta da fenomenologia é medieval. Daí que os caras resolveram tacar o louco depois da descoberta fenomenológica, mas a investigação psicológica na Alemanha era basicamente um resgate medieval que tentaram dar uma deturpada para um lado mais materialista. Interessante sabe que eu sou apaixonado por aquele filme A Felicidade Não Se Compra, né? Que é um exercício, e eu fiquei pensando, cara, por que esse filme, eu passo esse filme para as pessoas, e as pessoas ficam, assim, tem elas se sentem uma catarse, como se as frustrações dela fossem embora. E eu entendi lendo o Viktor Frankl, eu falei, porque ali no filme tem o George Bailey, né, que é o personagem, ele começa a entrar no desespero, né, e aí ele pensa no suicídio, essa é a história do filme, ele pensa no suicídio e tal. A vida dele, ele começa a não enxergar mais o valor da própria vida. Por quê? Porque ele percebe que morto teria o dinheiro do seguro de vida, então ele seria mais valioso do ponto de vista pecuniário morto do que vivo. E aí ele vai pular tal, e Deus intervém tal, e Deus intervém de uma maneira muito curiosa. Deus mostra para ele como seria o mundo sem ele. E aí fica aquela ideia do Viktor Frankl, que é aquilo, o sentido da vida, naquilo que só eu poderia fazer, certo? Dadas as circunstâncias, dado tudo aquilo que só eu poderia fazer. E aí aparece que aquilo que só eu poderia fazer, que tem uma dimensão muito, muito cotidiana, né? Muito imediata também, aliás. Viktor Frankl conheceu São José Maria Escrivá, gostou dele, e era uma figura do cotidiano, né, um sujeito e fica impressionado com isso, fala, ele vivia o momento presente e tal, então ele tinha essa coisa do cotidiano, mas é o cotidiano tendo em vista o sentido da vida, aquilo que só a pessoa poderia fazer, então assumir, portanto, esse caminho existencial. E aí eu pensei, cara, na verdade isso aqui é quase como se fosse uma sessão de logoterapia, guardadas as proporções, porque no fundo, nós perdemos uma dimensão simbólica que aponta para a razão. Tem uma parte lá do Psicoterapia Sentido da Vida que ele sonha, né? Ou ele conta de um sonho, agora eu não lembro se foi dele ou se foi algum paciente, alguma pessoa que contou para ele e tal, que ele vê a árvore, né? E a menina que fala, fala da vida eterna, né? Não sei se você lembra, se foi o sonho dele ou se foi do paciente, né? O sonho do paciente. E aquilo ali fica na minha cabeça, porque a gente tem um discurso sobre a vida eterna, muitas vezes, como se fosse a gente analisando, meio behaviorista, meio assim, analisando a coisa como um objeto para a gente olhar, não, é a vida eterna, tal, daí você faz X, daí tem a vida eterna, não sei o que tal. E essa dimensão simbólica, essa dimensão de olhar para a nossa vida com outro olhar, de olhar como se nós não fôssemos,
sendo que nós somos o que nós estamos, as pessoas ao nosso redor, aquilo que são as nossas inspirações, aquilo que é a visão do que é uma árvore, do que é a luz, do que é um direcionamento, aquilo que o que as minhas escolhas impactam na minha vida de fato. Então, todos esses elementos, né, eu fico pensando que se a gente não direcionar nosso olhar para logoterapia, para algo assim, nós vamos ser ótimos descritores de técnicas para autoajuda. Então, nós vamos ser todos assim, né? Se você fizer tal coisa, você melhora nisso. Se você fizer tal coisa, você melhora nisso. Se X, Y. Mas ninguém está perguntando quem é você. Quem é você? Perfeito. O que é sua vida? Para que é sua vida? São perguntas essenciais. Então, me parece que se a gente não resgatar essa questão do Viktor Frankl, nós vamos cair, nós vamos voltar para essa etapa mais adlerista, assim, meio que a gente volta para um adlerismo. Mesmo sem perceber, a falta de uma logoterapia, de uma busca de sentido da vida, nos faz cair. Eu estou falando de um adlerismo para não falar um behaviorismo, que às vezes pode ser o caso, mas num caso um pouco mais elevado, um adlerismo. Assim. Exatamente. Perfeito. Eu concordo em gênero, número e grau de tudo que você disse. Eu acho que resgatar Viktor Frankl é uma forma de a gente não cair nesse olhar pragmático demais, nesse olhar positivista, nesse olhar de um sociologismo, ou de um psicologismo, ou de um biologismo, que são as grandes implicações de Viktor Frankl, né? Esses ismos, esses reducionismos. Essa ideia de tentar entender a pessoa humana como se fosse uma máquina que precisa ser conceitada e, portanto, eu preciso utilizar alguns recursos e algumas técnicas bem específicas e mexer em alguns botões como se eu estivesse diante de um painel. E eu estou diante, acima de tudo, de um mistério. Se nós não tivermos esse olhar que a pessoa humana é um mistério, como bem diz, né, inclusive Santo Agostinho, e que... Aí Viktor Frankl até vai parafrasear num dos livros, eu não me lembro agora qual, se eu não me engano é Vontade de Sentido, né? Ou Psicoterapia e Humanismo, não me lembro, mas ele vai parafrasear Santo Agostinho quando ele fala o seguinte, né? Santo Agostinho fala, o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. E ele fala, olha, e eu vou pegar aqui emprestado essa máxima de Santo Agostinho e vou colocar à luz da logoterapia, porque a coisa ficaria mais ou menos assim, inquieto está o nosso coração enquanto não encontra um sentido. E se nós não temos claro que estamos diante de uma pessoa e que essa pessoa é um mistério e que esse mistério se dá, né, nessa vivência inquieta, nessa busca constante por um sentido, nessa busca por algo que possa responder às suas grandes indagações. Como o Viktor Frankl se utiliza, né, da citação do Rabino Hillel, se eu não faço, quem fará? Se eu não fizer agora, quando farei? Se eu fizer só por mim mesmo, né, quem sou eu? Se a gente não entender que é o seguinte, olha, o homem indaga a vida, mas a vida também nos indaga. Porque, assim, uma coisa é eu indagar a vida, qual é o teu sentido? Outra coisa é eu ter uma consciência refinada, clara, cristalina, que compreende que a vida também está me indagando. E aí, o que você vai fazer com a tua vida? Como você vai viver essa tua história? Como você vai se tornar aquilo, outra frase de Viktor Frankl, né, que só tu podes ser. Ele pega a noção de Píndaro, né, torna-te aquilo que és, né, e ele fala, olha, tá excelente, mas né, vamos fazer aqui um pequeno ajuste. Torna-te aquilo que só tu pode ser. Ou seja, as potências que precisam ser atualizadas na tua vida. Essa vida que lhe chama para ser algo. E este algo que você vai se tornar, que é único e que é irrepetível. Porque enquanto ser humano, você é único, você é irrepetível. Então, assim, Viktor Frankl realmente nos tira dessa visão muito pragmática, que a psicoterapia, a psiquiatria, né, corre o risco de cair, até muito por conta desse movimento forte que surge de coaching, né, onde as coisas são todas elas colocadas de forma muito, muito rápida e prática. Mas assim, a pessoa humana não aceita esse tipo de visão. Ela se fragmenta diante desse olhar muito, muito seco. A pessoa humana é um ícone, assim. Você olha para a pessoa humana e o teu olhar, ao pousar nela, se abre para um mistério insondável. Assim, então, quando a gente coloca a pessoa humana, essa realidade que o olhar bate e volta, e eu posso descrever tudo sobre ela,
Por exemplo, eu gosto muito de falar sobre os temperamentos, porque eu acho que faz todo sentido desde que nós compreendamos onde ele está. Ele está lá na base da personalidade e a estrutura mineral. Né? É só o início da conversa, de um processo muito mais complexo. Temos a dimensão mineral, vegetal, animal e espiritual. Né? Temos algo de pedra, de planta, de bicho e de anjo. Né? Mas assim, quando a gente olha a pessoa humana, por exemplo, só como uma pedra, um elemento mineral, eu tento fazer uma leitura dela em cima deste ponto e eu vou tratá-la como se eu estivesse tratando alguma coisa. Eu vou consertar ela como se eu estivesse, né, sei lá, consertando um objeto, uma caneta, um mouse. Uhum. Então, Viktor Frankl nos mostra de fato que o homem é um mistério. Que o homem é esse grande mistério. E é interessante, eu gostei bastante do que você falou, porque o Píndaro, ele tem uma coisa dos gregos que a gente não enxerga, nós não enxergamos mais com o olhar dos gregos o mundo. Não enxergamos. Isso eu falo com assim, muita tranquilidade de ter lido os gregos antigos, de ter lido eles e tal, porque os gregos antigos eles viam o mundo ordenado, eles viam o mundo da ordem. Eles olhavam para o mundo e viam a ordem, e aí eles queriam ver a ordem perfeita. Para eles a alma é o reflexo perfeito da ordem. Então o corpo tinha que ser paradigmático, né? O modo do cara correr tinha que ser paradigmático, o modo do cara se portar tinha que ser paradigmático, o modo do cara... Mas era um tipo de perfeição muito geométrica, né? E aí, claro, Platão e Aristóteles dão um certo salto, um grande salto nisso, porque eles têm essa visão muito mais refinada da alma humana do que a visão grega, embora estejam nesse contexto da visão grega da alma, sem dúvida nenhuma, mas refinam ela de uma maneira mais particular. Mas com a revelação em Antigo Israel, e o Viktor Frankl ele tem um quê, assim, meio de judaísmo do Antigo Testamento. Isso eu falo como uma coisa extremamente elogiosa, porque o judaísmo posterior ele é muito rabínico, ele é basicamente rabínico derivado do farisaísmo, de outras fontes, mas fundamentalmente é bastante rabínico. E o do Antigo Testamento tinha aquela coisa do templo, que é um elemento de você olhar para o sagrado. Tinha aquela figura do profeta, que é aquele que direciona o sentido e funciona como um elemento catalisador de toda a sociedade, né? Que são figuras, tanto o profeta quanto o templo, não são tão enfatizados numa fase posterior ao Antigo Testamento do que vão ser na época. E eu vejo muito ele esse aspecto, assim, muito um judaísmo muito vivencial, ou seja, muito da vida real. E aí essa noção da alma, portanto, não é simplesmente a noção dos gregos, que é maravilhosa. Nós estamos aquém da noção dos gregos. Eu não acho que nós estamos... Quando eu falo que nós não chegamos como os gregos, eu não acho que nós estamos além da visão dos gregos. Eu acho que nós estamos muito aquém. Eu acho que o Foucault, o Nietzsche, ou qualquer coisa pós-moderna, tal, a visão é muito aquém da dos gregos. É aquém. É uma visão que os gregos, na Grécia Antiga, talvez, essa é a vontade do Nietzsche. O Nietzsche gostaria de ser como Gorgias. Aliás, ele copia Gorgias, gostaria de ser um sofista. Mas eu não sei se o Gorgias aceitaria o Nietzsche como um sofista igual a ele. A gente tem que averiguar isso aí, se ele teria essa apreciação tão positiva do Nietzsche. Mas ele gostaria de ser como eles. Agora, eu acho que nós estamos muito aquém da visão grega e, portanto, para nós enxergarmos aí nessa visão do Frankl, que tem esse refinamento da alma, esse refinamento do sentido, esse refinamento de uma visão de que a vida, quando ela vive o seu sentido, isso acontece com o profeta, contra todos os outros, né? Todos contra o profeta, todos rejeitando a sua luta de encontrar o seu sentido. Ele segue fielmente o seu sentido, de uma maneira que não é necessariamente contra os outros, simplesmente vai seguir o seu sentido, e se choca com a mornidão das pessoas em volta, mas ao mesmo tempo altera elas olham para ele e falam, poxa, aqui eu tenho um caminho, aqui eu tenho uma direção, que eu posso mudar a minha vida olhando para ele. Então, eu vejo esse elemento, assim, às vezes de maneiras muito peculiares, né, que os profetas, às vezes é humor, como Elias usa, às vezes como Jeremias, né, uma coisa mais dramática, o cara ir pro isolamento, então tem elementos variados nisso, muito particulares também, mas eu vejo no Viktor Frankl essa atitude existencial poderosa para realmente resgatar essas noções da alma mais sutis, assim. Sim, sim, sim. Perfeito, perfeito. E assim, não à toa, você vai falando isso tudo e eu vou bebendo disso, né? Porque você consegue fazer, até nesse campo filosófico, uma leitura muito mais profunda
de Viktor Frankl do que eu, e né, eu fico ouvindo isso e fico admirado. Não, não, eu E só junto com a enrolo que eu admiração, conheço bastante coisa, dá para enrolar melhor, né? Daí cita uma coisa aqui, outra ali. não, não, é impressionante como você vai concatenando tudo e fazendo essa leitura até da vivência espiritual, religiosa dele. É algo que eu confesso, eu nunca havia parado para pensar, né? E faz todo sentido, e faz todo o sentido. E aí vem junto com isso a constatação, né? Não à toa Viktor Frankl tem sido tão pouco falado. Tão pouco falado, você no início da live disse, né? Olha, é muito difícil encontrar pessoas com essa especialização, encontrar logoterapeutas. Bom, nas universidades sequer fala o nome de Viktor Frankl, Não, né? não, é Foucault agora, é daí para baixo, né? Lacan, É, é não sei o quê. Quanto mais marxista é o critério. Eu ganhei 3 pontos de marxismo, daí você sobe, não é que nem Frida Kahlo, a mulher pinta mal pra caramba, mas era marxista, então vamos dar um boom nela aqui agora. exatamente, exatamente. E aí, assim, você imagina o tanto que isso tudo vai fazendo com que a formação fique amputada, né? Que faz com que a prática clínica fique tragicamente, assim, parada em dimensões muito baixas, porque não entra nesse estado de refinamento. Então, precisamos ter Viktor Frankl como esse grande luzeiro. É claro que ele não vai trazer respostas a todas as indagações, porque ele tem um limite. O limite dele é devolver dentro da filosofia e da psicoterapia a noção daquilo que é a pessoa humana. Assim, ele faz esse caminho com uma clareza, com uma didática. Eu gosto muito dos livros de Viktor Frankl, porque além de ser poético, assim, ele é frasista, né? Eu disse isso numa aula que eu dei recentemente, assim, você vai lendo e aquelas frases são todas elas frases de alto impacto, sei lá, estilo meio Chesterton, assim, né? Uhum. Não sei se você concorda comigo, né? Não, super Mas assim, parecido. Aliás, eu falei da Frisa Não Se Compra, a inspiração foi o Chesterton pro filme, né? eu não O conheço, eu Frank não Capra tenho foi filme. totalmente influenciado do Chesterton, né? Todos não, o Frank Capra ele derivou do Chesterton. Puxa vida, É, excelente, excelente. de uma maneira doida, ó. Tinha um roteirista lá em Hollywood, chegou com um livro, deu pra ele, falou assim, ó, cara, lê isso e tal, e daí ele ficou impactado e resolveu mudar o cinema dele completamente. Mas é só uma nota de curiosidade, mas tem Ótimo, bastante a ver, né? ótimo. Então, assim, e o trabalho é esse, o trabalho ao qual, inclusive, me sinto chamado nesse momento é de fazer com que o Viktor Frankl possa ser mais conhecido, possa de fato ser falado, possa, quem sabe, em algum momento até entrar de forma mais contundente dentro das universidades, né? Não que dê para esperar muita coisa das nossas universidades, mas enfim, né, precisamos trabalhar, né, com esse afinco. Enfim, e acho que o caminho é exatamente esse, exatamente esse. Você trabalha dentro de uma escola, você trabalha com formação de jovens. No momento eu tô tanto no governo, né, quanto estou numa escola. Então estou nos dois Tá. lugares. Por Eu dou exemplo, aula a título de no colégio aqui em Curitiba e sou chefe de gabinete da Secretaria do Planejamento, né? ótimo, ótimo, excelente, excelente. E na escola, por exemplo, Então, fala-se de Viktor Frankl? né, Desculpa. fala assim, não se fala, assim, eu dou aula num colégio que é diferente, assim, tem várias ideias que é o Colégio do Bosque aqui, que praticamente não tem igual. Na minha opinião, é o melhor colégio da cidade, então, praticamente, se tem um lugar que se fala, mas assim, veja, não é uma coisa que é um tema tão conhecido pelos professores, por mais que os professores sejam bons no Bosque, melhor do que quase todos os colégios aqui de Curitiba ou dos por aí pelo Brasil, mas não é uma coisa que é tão conhecida, assim, realmente não é um estudo que é tão conhecido. Na faculdade também eu nunca vi, eu comprei uma briga imensa, na minha graduação eu tive psicologia, né? E aí eu comprei uma briga imensa que eu fui fazer um trabalho sobre o Viktor Frankl, e eu falei mal do Freud e tal, foi a minha pior nota do semestre, eu tirei 7 nessa nota, eu fiquei assim, mas não tinha, cara, realmente foi assim um negócio que foi realmente que eu causei mesmo no negócio, tal, falei mal do Freud e tal, falei, Dani, eu vou falar mesmo aqui e tal. A professora é super simpática e tal, só que realmente não foi, né? E aí eu fiz o trabalho do Frankl, era assim, ó, escolha um dos autores, Jung, Adler, eu vou fazer sobre o Viktor Frankl, não, escolhe um daquele, não, vou fazer o Viktor Frankl e tal, vamos fazer uma coisa diferente e tal. Então, assim, eu já abordei algo do Viktor Frankl em aulas de colégio. Isso é uma coisa que já fiz. Eu tentei levar já para o governo. Quando eu estava em Brasília,
o Viktor Frankl, porque estava em pauta. Eu não tive sucesso nisso, eu fui propositor, mas ninguém deu bola. Mas na época eu tentei levar, quando estava o governo federal, tinha aquela discussão de questão de prevenção do suicídio. Prevenção do Perfeito. suicídio, toda a temática, setembro, não sei o quê, da conscientização, amarelo, tal. E falei, gente, ó, vamos trazer o Viktor Frankl. E eu participei de várias reuniões que eu levei adiante isso. Mas era muito difícil porque tinha muita gente dos profissionais da área médica e tal, o conhecimento, não vou nem dizer que eles têm uma rejeição, mas que realmente não conhecem a coisa, então é difícil levar adiante uma coisa assim, tendo em vista o desconhecimento deles. Então, é outra que eu já tentei levar em alguns meios, assim, Alguém falou, a Damares colocou a logoterapia. Bom, se foi, então, se a Damares colocou isso, então deu certo alguma coisa que a gente viu que eu trabalhava justamente no Ministério de Direitos Humanos, então alguma coisa deu certo daquelas E realmente, discussões lá que a gente falou. Oi? Então ela levaram colocou, adiante sem mim o negócio. Oi? O que foi? realmente parece que houve uma iniciativa da Damares de colocar dentro de algumas cartilhas, de alguns estudos, a, a proposta frankliana. Né? Alguns colegas, alguns amigos da Sobral foram até consultados, procurados por ela para ajudar a formular isso tudo, enfim. Bom, foi exatamente isso que quando eu estava me referindo disso, foi exatamente isso. Então a coisa foi, o pessoal da Secretaria da Família certamente tocou a coisa adiante, a gente participou de poucas reuniões e eles tocaram adiante. Isso é uma coisa que eu acho ótimo. Então, se aconteceu, eu fico feliz que tenham levado adiante. Tá? Eu já até sei mais ou menos quem são as pessoas que levaram isso adiante. Então, é uma coisa muito boa, né? E eu acho assim, tem muito espaço. Se o Ministério dos Direitos Humanos realmente colocou depois, que é o que vocês estão falando, ótimo. Então, a gente discutiu lá, não sei o que, levou adiante, tá certo, é isso mesmo. Tem que colocar mais ainda. E em outros lugares tem que colocar mais ainda. Eu vejo que esse tipo de coisa, vejo, porque assim, a gente aposta nas coisas erradas. Não adianta, não é questão assim, tem uma crise de educação, tem uma crise de sentido da vida, tem não sei o quê. Então agora vamos comprar computador para educação, não vai resolver o problema da educação. Não, agora vamos fazer, todo mundo vai ter atendimento com psicólogo, não vai resolver, metade vai ficar pior do que saiu. Não. O psicólogo, às vezes, dependendo da área, sai pior do que entrou. Se ele não tiver a formação correta, não adianta. Então, a pergunta não é se tem o psicólogo, se tem o professor. Quem é o professor, qual é a formação do professor e o que ele está ensinando. Essas são as perguntas principais. A pergunta não é se tem o psicólogo. Se o psicólogo é bom, se a formação que ele dá é correta e se ele passa efetivamente algo bom para as pessoas que ele está atendendo. Essa pergunta é essencial. Então, só a noção de que você vai tratar esses problemas pela estrutura já é equivocada na raiz. Sem pessoas que vivam as coisas, que consigam levar adiante, não tem nada. Então, se não existir as escolas, se amanhã acabar o governo, acabar as escolas públicas, acabar as universidades, acabar não sei o quê, continua existindo a cultura e a civilização. Mas se amanhã as pessoas pararem de viver a ética, viver a moral, de buscar a verdade, aí acaba a civilização. Então não essas instituições atuais, elas surgiram em um momento histórico e são de um modo e poderiam ser de outro. Mas a alma humana, ela não é opcional, ela não é uma coisa que poderia ser de outro modo. A verdade, o bem, a busca por essas coisas não poderia ser de outro modo. Que a sua vida tem que ter um sentido, senão a cai no desespero, não é de outro modo. Então tem coisas que são mais necessárias do que essas estruturas. E eu acho que teria que repaginar, recolocar as coisas no seu devido lugar. Por isso que é mais importante, às vezes, um autor como Frankl, do que outras discussões que tem de método. Às vezes, eu discutia isso muito com o Paulo Pacheco, sabe o Paulo Pacheco, que é psicólogo, ele está no Instagram e tal. Você conhece ele? Claro. Ele tinha lá um grupo de discussão, eu discutia muito com ele, eu falava, Paulo, e ele ria e tal, falava, cara, o problema é que assim, psicólogo hoje, o cara tá cheio, os caras fazem levantamento de dados, estatística, não sei o quê, mas toda a estatística do mundo não vai te explicar uma alma humana. Não é que é desprezível a estatística, não é que é inútil, não é que é desprezível fazer não sei o quê. E ele ria, falava, não, é assim mesmo, os caras estão obcecados pela estatística, tal, não sei o que, tal. E isso é fato, né? Quer dizer, a galera está obcecada pela estatística, mas não olha para a realidade da alma humana e do sentido. Então é aí que eu acho que está o maior gargalo, o maior déficit, né?
Perfeito, perfeito. O pessoal está comentando aí. O Pacheco, ele se utiliza muito da logoterapia. Eu conheci o Paulo Pacheco, só um breve parênteses, num curso de especialização de logoterapia, que era um curso sobre simbólica, que era um curso sobre testes projetivos e estudo da personalidade, que inclusive é interessante ver até como isso, Viktor Frankl traz uma contribuição. Você disse há pouco da perda da simbólica, e Viktor Frankl tinha muito claro a noção simbólica. Ele nem fala tanto, e eu até indaguei, num dado momento, uma das maiores logoterapeutas hoje vivas, né, do mundo, que inclusive discípula direta de Viktor Frankl, conviveu com ele, que é a Marta Iglesia, da Argentina. Sim, sim. Está lá entre as maiores logoterapeutas, sem dúvida nenhuma. Estava fazendo esse curso com o Dr. Pacheco, com a Marta, e eu perguntei para ela, falei, olha, se a questão da simbólica era tão importante para Frankl, e ao que tudo indica, ele conhecia com tanta profundidade, por que ele não dissertou mais sobre isso? Por que ele não discorreu mais sobre isso? Não deu contribuições nessa área? E a resposta dela assim, foi incrível. Ela falou, olha, é que tinha algumas coisas que Viktor Frankl julgava, assim, sei lá, talvez até por uma certa ingenuidade, que todos conheciam. Tipo assim, opa, peraí, se eu estou falando com, se eu estou falando com psicólogos, Não, se eu estou realmente. falando com psiquiatras, se eu estou falando com neurologistas, é claro, é claro, é claro, claríssimo que eles sabem profundamente o que é simbólica. Então, assim, ele assim, ó, isto posto, né? Olha, lá para tantos ele, né, já que a simbólica, isto posto, ele avançava como se todo mundo tivesse a noção clara e exata da base a qual ele se referiu. O problema é o seguinte, não tem, precisava chegar e falar, Victor Franco, desculpa, assim, o homem desse tempo não tem, você foi um milagre aí da É natureza. aquele vício de gente sábia, né? É o vício do cara sábio, cara. Aquele vício só comete quem é sábio, bicho. Não tem nem o que falar. O cara não consegue se botar no lugar direito, porque pra ele é tão óbvio, tão evidente que não tem nem o que fazer, né? E claro, claro, por exemplo, uma outra questão, a questão dos temperamentos, né? Victor Frankl por diversas vezes cita a questão dos temperamentos, né? E cita exatamente como essa estrutura de base da personalidade, como esse elemento mineral, mas em nenhum momento ele descreve os temperamentos. Sim. E a ideia exatamente é essa. Opa, peraí, como alguém pode não saber a questão dos temperamentos? A ideia cosmológica por trás dos temperamentos, aonde se localiza o temperamento na pessoa humana. Assim, então, assim, é interessante, né? Interessante esse problema dos sábios, dos gênios, assim, eles acham que a gente já compreende a base, e a base é algo que para nós ainda não faz sentido algum, né? Então, Viktor Frankl surge como esse monumento. Ele usa essa expressão, né, para uma senhora que ele faz um atendimento, que está na iminência da morte, e ele diz a ela, né, olha, tudo aquilo que você viveu permanece guardado, os amores que você, né, teve, as pessoas com quem você se relacionou, a sua vida foi e é um grande monumento. E para Viktor Frankl, sem dúvida nenhuma, nós podemos falar, a vida de Viktor Frankl é esse grande monumento, né? Enfim, eu só tô preocupado com o horário, não sei se tem perguntas, porque eu descobri ontem que se a live não acaba antes de uma hora, a gente perde ela, não dá para salvar. E o pessoal depois fica chateado que quer ver, rever, e não Ué, tem se live quiser, a para gente salvar. abre o pessoal perguntar. Eu acho que Boa, é válido. boa. Eu sou muito tranquilo, cara. Quando o Instagram me corta, eu volto aqui a live, eu salvo a live, eu volto ela aqui de novo e a gente continua sem estender demais, já indo pra conclusão, mas 10 minutos não tô nem aí, Boa, cara. boa. Deixa eu cortar, não tô nem aí também se cortar, não cortar. Acabar no Pronto, meio, pronto. tá no meio de falar, no meio a gente clica de novo. Aqui os caras voltam, o pessoal volta, a galera volta. Olha, 90% da galera volta, é impressionante. Aqui o É, é. público, como é que foi? Alguém mandou pra mim, Guilherme, eu gosto de você que seu público não é modinha. Eu falo, não tem, os caras voltam, cara, não tem negócio. É, cadê minha esposa? Ó, faz uma, o que estão mandando aí? Vamos ver. Faz uma live Alguém sobre falou, os bota no guia de temperamentos. estudos. Eu não sei o que você está falando, botar no guia de estudos. O Viktor Frankl está no guia de estudos, né? Tem eu acho que eu indiquei o Em Busca do Sentido da Vida no guia de estudos, salvo engano, tá lá. Guia de estudos meu guia de estudos está no guilhermefreire.net, o meu site. É gratuito, é só ir lá e baixar, mas eu botei o Viktor Frankl lá, não botei vários livros porque não tem uma sessão de psicologia, né? Eu encaixei na sessão de educação meio assim, falei, tem que encaixar em alguma tal, e acabei colocando a sessão de educação, mas não tem uma sessão de psicologia. Para um outro guia,
Quem sabe até o Luiz me ajuda a fazer uma lista de psicologia, né, para o futuro, poderia ser bem bacana. Mas, de fato, não foi uma lista que eu tenha feito, né? Que mais aí que... Faz uma live sobre temperamentos, quem sabe qualquer dia a gente faz. Claro, Eu bem fiquei legal. impressionado, você comentou esses dias que seu temperamento é colérico, é que agora você explicou no começo da live, assim, abriu minha mente, eu entendi exatamente algumas coisas sobre a tua pessoa, porque quando você falou que você ficou 3 anos aí no mosteiro, né, 3 anos, é isso? 3 anos. Aí eu entendi muita coisa, porque quando eu ouvi você falando que era colérico, cara, como assim o Guilherme é colérico? Assim, não tem como. Com essa calma, assim, com esse olhar assim, né, de elemento água, esse olhar despreocupado, essa fala cadenciada, impossível que seja colérico. Mas é um colérico muito bem trabalhado pela vida monástica, então, talvez seja isso, Eu me né? controlo, cara, mas eu tenho assim, gente, vocês não têm noção, eu tenho uns impulsos, cara, de querer, todo dia eu tenho a vontade de pular no pescoço de alguém, entendeu? É um negócio muito louco, cara. Especialmente quando aparecem as coisas pós-modernas, os caras mandando lá do Foucault, tal, eu tenho isso, só que daí você controla, você manda lá, ô, tudo bom, como é que você tá? É aquela vivência da vida cristã mesmo, cara, mas assim, Exato. o temperamento por ser colérico, e eu descobri isso. Muito engraçado, um texto de um padre, um texto anônimo de um padre sobre temperamentos, que foi a melhor coisa que eu li sobre isso. Eu não sei nem como referenciar o texto, porque mandaram no WhatsApp um texto anônimo de um padre, e tinha uma descrição dos temperamentos, inclusive com vários santos associados. E eu me identificava muito com os santos de temperamento colérico, Santo Inácio de Loyola, São Paulo, mas eu não sabia disso, eu não tinha essa noção. E aí, lendo lá, eu percebi, a gente li a descrição, falei, cara, eu sou 100% colérico, eu achava que eu era fleumático, eu achava que era fleumático. Mas é exatamente o que eu achei quando eu lhe escutei a primeira vez. O teu semblante fala do elemento colérico, mas a tua pessoa, ela comunica muito esse elemento água, é interessante isso. Muito engraçado. Então, eu tinha certeza que eu era fleumático. Quando eu li a descrição, eu me vi como colérico. Então, eu sou um colérico com a cara de água, assim, mas só a parte de fora, assim. Eu criei, assim, Exatamente, exatamente. uma capa d'água. Não, mas não é isso, é porque, evidentemente, essas coisas do temperamento, você tem que direcionar as Então, coisas para tentar viver a virtude, né? sim, Se eu então fosse estamos falando seguir todos os meus da Rebeca. impulsos, estamos lascados, todos nós, né? Perfeito. E a vida de São Francisco de Sales nos fala muito sobre isso. São Francisco de Sales, conhecido como, né, o santo da doçura, né, da alegria. E ele era um colérico nato, assim, né, a tal ponto de encontrarem debaixo da mesa dele marcas profundas de unha. Ou Sim, sim, seja, que ele arranha. Cara, eu adorei quando eu li. Outro livro também, que eu tenho um imã para colérico. Eu li esse livro num retiro uma vez. Nossa, cara, do São Francisco de Sales. Eu adorei. Falei, cara, esse é dos meus. Tá? Tem uma hora que ele falava assim, ó, arrisca cometer um pecado, mas se lança para converter o povo, não sei o quê, vai lá, não sei o quê. Eu falei, cara, é isso, tal. Então eu tenho essa... O lado colérico essa aparece pegada nessas colérica. coisas, é. O pessoal já quer saber até o temperamento do Padre Paulo. O Padre Paulo é sanguíneo, ele mesmo fala, né? Padre Paulo Uhum. Ricardo. Sanguíneo, vamos lá. Podemos qualquer dia fazer uma live aí sobre os Com temperamentos, é um certeza. tema Acho que me é muito divertidíssimo. caro. Costuma sempre ser muito divertido, né? Pois é, Sempre eu, que se eu fala não de gosto do temperamento. tema temperamentos, como você falou, você já matou a coisa. Quando ele é abordado no estilo coach, quando ele é abordado no sentido psicológico, mais profundo, com argumento, daí eu gosto bastante. Então isso aí que tem que saber. A galera às vezes fala assim, gente, você se critica autoajuda e tal. Sim, exato, só que não é que eu critico autoajuda em si, ou seja, a noção de você passar conselhos para a pessoa melhorar na vida cotidiana, não é isso. O problema não é esse, o problema é a superficialidade de quando o cara faz isso de maneira superficial, que no fundo é uma imitação de uma outra pessoa que está fazendo de maneira profunda, que no fundo sempre o superficial é a imitação do outro, então na verdade o cara está pegando uma outra coisa que tem toda uma teoria, toda uma coisa por trás e está tentando fazer a cópia disso, e essa cópia nunca vai ser uma coisa boa, né? Então a autenticidade envolve profundidade, né?
Eu fiquei durante muitos anos com uma implicância assim severa para com essa questão dos temperamentos, né? Eu ouvia falar muito sobre os temperamentos, tanto no meu grupo de estudo, quanto na igreja, amigos próximos, sempre falando muito temperamento. Eu sempre achei isso um rótulo, eu sempre achei isso um negócio assim, tanto quanto ridículo. E eu só fui de fato fazer as pazes, e ao que tudo indica, as pazes definitivas com o temperamento, quando eu fui entender a arquitetura que Viktor Frankl traz da noção completa de personalidade, a ideia de temperamento, virtude, Ó, caráter, Luiz, né, e eu vou personalidade. cortar em 25 segundos. Daí, Tá, como a gente tinha falado, a gente volta só para fazer o encerramento e boa. pegar no máximo as duas perguntas, só para não tirar muito seu tempo, para não cair a coisa tanto assim. Então, deixa eu esperar aqui, ele vai cair por conta própria, mas eu já vou encerrando aqui.